Boa noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça do Senhor, aqui estamos nesta noite, agradecidos de coração a oportunidade que os irmãos têm dado a nós, neste momento podermos participarmos, mesmo longe, em nossos lares, aqui, protegido, mas podemos participar unidos em coração, em amor, em gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito para nós nesses dias difíceis que temos passado. Ele tem nos amparado. A minha esposa vai ler o texto e em seguida nós vamos cantar um hino para a glória do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Estou muito feliz aqui de estar participando, de certa forma poder estar interagindo com os irmãos. Amamos muito vocês, estamos com saudades, que Deus abençoe cada um. Vou ler Salmos 40, versículo 1 ao 5. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se ajunta com os que adoram os falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. O Senhor seja louvado. Em nome de Jesus. Amém. Que fique para a meditação desta noite e que Deus possa abençoar todo esse trabalho que os irmãos têm feito em nos informar pela internet, um trabalho tão importante que alcança os lares. Isso não deixa as pessoas se esfriarem nas coisas de Deus. A gente está longe, mas está sempre junto, em oração, em pensamento e em gratidão a Deus. Vamos ouvir o hino nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém.
sempre junto aos seus, a ministrar as bênçãos lá do céu. Aleluia, aleluia. Que Deus nos abençoe nesta noite. Boa noite, igreja. Como passaram de manhã até agora? Espero que estejam bem. E nós continuamos aí nessa adoração ao Senhor, agradecendo a Deus, né? Porque Ele tem cuidado de nós, não obstante aí todas as dificuldades. O Senhor é maravilhoso e o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nesta noite nós gostaríamos de começar com uma ilustração. E nós vamos lembrar lá dos tempos da Romênia antiga, dirigida lá por um ditador sanguinário chamado Nicolae Ceausescu, que tinha um regime muito duro contra as pessoas, dominador extremamente violento, mas chegou um dia dele também e ele foi tirado do poder e depois fizeram justiça ali. Mas um pai vivendo naqueles dias, tempos difíceis, um ditador extremamente sanguinário, mas um pai chegou para o filho, em meio a todas aquelas coisas que o filho estava vendo ali, um menino de 10 para 11 anos, e o pai falou assim: filho, aconteça o que acontecer, eu nunca vou te abandonar. Se acontecer alguma coisa, pior que seja a tragédia, espera que o papai vai dar um jeito de te socorrer. E o menino, tudo bem, indo lá à escola, período integral, todos aqueles problemas. E naquela região do leste europeu teve um tremendo terremoto. E um terremoto no qual, bem na região que a escola estava localizada, e onde os meninos estavam, né, a classe que filho daquele homem estava, toda aquela parte da escola foi soterrada. E até os bombeiros chegarem, os pais foram lá e começaram a escavar, tirando rochas e tudo, mas não conseguiam ouvir nada de sobreviventes e aqueles pais, no desespero, foram abandonando. E tinha lá 30 pais, de repente eles foram desistindo, chorando, saindo, mas teve um pai, e o pai daquele garoto que falou: eu vou estar sempre com você. Ele continuou escavando sozinho e pegou ali alguns aparelhos, uma picareta, e estava escavando até que ele ouve um barulho e ele fala: filho, você está aí? E o filho fala: estou, papai. E ele chama os outros que estavam ali choramingando, tudo, eles vêm e começam a ajudar e tal. E de repente eles abrem, tiram uma rocha bem grande e todas as crianças estavam ali, vivas. E ele perguntou: filho, o que vocês estão aí precisando e tal? Ele falou: papai, a gente está com sede e com fome. E então, aí os bombeiros chegaram, ajudaram tudo e tiraram as crianças ali. E eles falaram assim: olha, nós não ouvimos pânico nem nada, e os outros alunos também, parecia que todo mundo tinha morrido. E esse garoto falou assim: olha, meus amigos começaram realmente a entrar em pânico, mas eu falei assim: fiquem tranquilos, meu pai prometeu que ele viria me ajudar. Acontecesse o que acontecesse, ele prometeu que viria me buscar. Não falei para vocês? E com um grande sorriso, a televisão romena registrou aquele final que parecia uma tragédia, mas se tornou uma grande alegria, porque aquele menino estava crendo que o seu pai viria buscá-lo e tranquilizou os demais de um pânico e talvez até de uma tragédia maior.
ele prometeu: filho, eu sempre estarei ao seu lado. Hoje à noite nós queremos meditar num texto bem conhecido, um texto do livro do profeta Abacuque, mais precisamente no capítulo 3. O profeta Abacuque é um dos 12 profetas menores, provavelmente vivendo nos dias da invasão babilônica de Jerusalém. E ele fala do sofrimento do povo de Israel e conclama a todos a estarem firmes ali. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, Abacuque 2,4. Mas no capítulo 3 nós vemos uma grande oração e Abacuque falando com Deus e colocando ali, abrindo o seu coração, falando realmente de todas as dificuldades do povo de Israel e reconhecendo também o juízo. Tanto Judá quanto Jerusalém pecaram, Deus estende ali a sua mão de correção, mas ao mesmo tempo nós vemos também uma grande confiança do profeta na palavra de Deus, nas promessas de Deus. O povo estava colhendo aquilo que eles haviam semeado, mas Abacuque não perde a fé. Ao contrário, ele exorta o povo lá no capítulo 2, versículo 4, a viverem pela fé. O justo viverá pela fé. E no capítulo 3, no versículo 17, nós vemos que, de uma maneira muito especial, o profeta Abacuque fala: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. E o versículo 18 diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, queremos louvar o teu nome porque, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E te pedimos agora, por esse culto da noite, culto vespertino, que o Senhor realmente fale conosco, nos ajude a enfrentar mais essa semana que se inicia hoje. E queremos fazê-lo, Senhor, na força do teu poder. Nós queremos também depender de ti. Ainda que as coisas não estejam correndo bem aos nossos olhos, nós sabemos que aos teus olhos nada escapa. O Senhor tem controle de tudo e de todos. E é por isso que nós queremos, Senhor, pedir a tua misericórdia sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso país, nossos governantes, sobre a tua igreja, em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o desafio para nós é continuarmos crendo no Senhor, apesar das dificuldades, dos problemas. E nós vemos aqui no Primeiro Testamento, período da lei, nós não queremos, mais uma vez friso, aplicar a aliança de Deus com Israel no aliança de Deus com a igreja. Nós sabemos que são alianças diferentes, mas nós podemos extrair ricos ensinamentos da palavra do Senhor. E nós começamos aqui na primeira parte do versículo, ainda que a figueira não floresça. E a figueira foi utilizada várias vezes para simbolizar Israel, mas também para falar sobre a esterilidade, falta de fé. Quando nós lembramos Jesus naquele episódio da figueira, que ele não acha frutos e ele fala e aquela figueira seca, né? E simboliza também, muitas vezes, a vida espiritual. Nós sabemos que nós devemos produzir frutos, e frutos que permaneçam. E nós precisamos estar a cada dia fazendo a vontade do Senhor. E não pode haver falta de fé em nós, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. E quando nós vemos aqui o povo muitas vezes desanimado, mas o profeta se levanta ali e exorta o povo a confiar no Senhor.
E também ele fala, olha, nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. E nós vimos que Deus, ele corrige a nação de Israel. Então não era uma coisa assim, olha, está nos vindo uma tragédia, não. Eles sabiam por que eles estavam passando por aquele problema. E como nós falamos, naqueles dias da invasão babilônica, já pensaram, irmãos, famílias sendo dizimadas, levadas cativas para a Babilônia, situações, separação ali de entes queridos, uma tragédia muito grande. Mas mesmo assim, eles são exortados a ficarem firmes e realmente confiarem no Senhor e darem frutos naquele momento difícil. E uma pergunta agora, como vai a nossa fé nesses dias que nós estamos vivendo também? Nós vimos que ali em Israel, o povo é exortado a continuar firme, mesmo em meio àquela luta e àquela dificuldade. Um outro aspecto importante também é que na sequência desse versículo nós vemos, porquanto ainda que a figueira não floresça e a vide, e não haja fruto na videira, o fruto da vide. Um outro aspecto importante também que nós olhamos aqui, a oliveira era nativa da Palestina. E muito comum ali, quando o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida, quando a gente vê lá em Deuteronômio 6:11, o fruto da oliveira é a azeitona, de onde se produz o azeite, tão comercializado naqueles dias. Aliás, quando nós lembramos daquela história da sunamita e aquele problema daquela mulher que ficou endividada e tudo mais, e o profeta Eliseu fala para ela arrumar lá vários receptáculos, baldes e tudo mais, e o azeite foi jorrando miraculosamente pelo poder de Deus, e ele orienta aquela mulher, vai, vende o azeite e paga os seus débitos. Porque o azeite era muito precioso, mas Abacuque fala, ainda que não haja fruto na videira, ele fala, com certeza, nós devemos confiar no Senhor. E um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. É uma peculiaridade ali no Oriente Médio, ali em Israel, as oliveiras são centenárias. Tem até o famoso Monte das Oliveiras, e famoso biblicamente aqui, e nós vemos são oliveiras antiquíssimas que estão ali resistindo às intempéries por séculos. E nós vemos então, de uma maneira muito especial, Deus também preservando o seu povo, abençoando o seu povo, cuidando do seu povo, e uma aplicação ainda que a figueira não floresça, falando de Israel chamado também de figueira, reconhecido como figueira, mas ainda que a figueira não floresça e a vide não deu o seu fruto, e agora trazendo para os dias atuais a oliveira que produzia ali a azeitona, que era realmente comercializada e dando ali subsídios para aqueles agricultores continuarem firmes na sua caminhada. E ele faz uma associação também com a saúde, longevidade. A oliveira, aquelas árvores tão frondosas, grandes, e fala também da confiança em Deus. Muitas vezes nos sobrevêm dificuldades e muitas vezes nós somos pegos no contrapé. Quando não estamos esperando, vêm situações extremamente difíceis, vêm notícias muitas vezes que nos pegam de uma maneira totalmente no contrapé, mas nós podemos confiar no Senhor. E o profeta Abacuque fala, olha, ainda que a figueira não floresça e a oliveira não dê o seu fruto, ele fala, nós vamos continuar confiando no Senhor. Querido irmão, querida irmã, o que está abalando a sua confiança nesses dias? Qual é o maior problema? O que está tirando a sua paz, a minha paz? Certamente a gente tem uma ideia, mas, queridos irmãos, cada dia nós somos exortados a continuar confiando no Senhor. E não é fácil. Naqueles dias não era fácil. E nós muitas vezes sabemos também que
por que que Deus permite determinadas coisas acontecerem na nossa vida. Às vezes também no Novo Testamento fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Israel semeou a incredulidade, e eles escolheram realmente uma invasão babilônica violentíssima, um cativeiro também. E, queridos irmãos, agora no Novo Testamento nós vemos que há um dispositivo semelhante. A Bíblia diz que nós precisamos confiar no Senhor, e toda vez que nós nos desviamos do caminho do Senhor, Ele tem um expediente chamado o quê? Correção de filhos. E Ele faz essa correção para nos trazer de volta. A Bíblia diz que Deus é Pai, e todo pai corrige os seus filhos. E, queridos irmãos, mesmo nessas dificuldades, nós podemos olhar para o Senhor, e Ele está fazendo o que é melhor para nós, mesmo que nós não entendamos no momento que aquilo é o melhor para nós. Pode falar, pastor, mas agora, como que isso pode ser o melhor para nós? Nós não conseguimos ver o day after, o dia seguinte, mas Deus consegue. Deus sabe o que é melhor para nós. E nós sabemos que o Senhor sempre faz o melhor para nós. E ele fala então, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, né? A oliveira não dê o seu fruto, e ainda que não haja gado nos currais. Uma coisa, queridos irmãos, quando houve a invasão babilônica em Jerusalém, toda a criação de animais foi levada como despojo, e o povo ficou em completa pobreza. Então, aqueles que permaneceram em Israel estavam passando fome. E muitos foram levados cativos para a Babilônia. Não tinha mais gado, não tinha mais leite para as crianças. E o desespero começava a tomar conta das famílias. Aí o profeta Abacuque convida o povo para continuar crendo em Deus. E ainda que nos currais não houvesse mais gado, não tivesse mais aquilo que era básico para eles, mas ele fala, Deus não vai nos abandonar. E eles sobreviveram com muita dificuldade, mas Deus esteve sempre com eles ali, mesmo no momento de correção. Quando nós olhamos para trás e vemos o que nós temos semeado, quando nós vimos aí nosso grande chamariz cultural, que é o carnaval, quais foram os temas do carnaval? Graças a Deus me libertei disso há mais de 40 anos, mas a gente vê manchetes de jornais. Jesus sendo ridicularizado pelo diabo, enredos de escola de samba. A gente vê tantas coisas acontecendo, o nudismo, a gente vê o liberalismo, a gente vê tantas coisas acontecendo, a pornografia escancarada na televisão. E no dia a dia também, o pecado se tornando vil, se tornando uma coisa comum, e nós não podemos aceitar. E muitas vezes Deus tem que corrigir uma nação, e Ele o faz de maneira veemente. Mas nós vemos que o mundo está assim, e nós vemos então, Deus também muitas vezes tem que corrigir o mundo todo. Mas o nosso maior desafio é continuarmos crendo no Todo-Poderoso e amoroso Deus. Pastor, mas a gente está passando um perrengue danado, como que a gente pode dizer que Deus é amoroso? Porque o pai que corrige é amoroso. O pai que não corrige o seu filho, ele não é amoroso. Ele não está mostrando amor, ele está mostrando desdém. Porque aos olhos do Senhor nada foge. E Ele sabe exatamente o que nós estamos necessitando no momento. Então, queridos, mesmo que às vezes a gente olhe e não veja no aspecto governamental um socorro do Senhor, parece que as coisas estão dando na contramão daquilo que nós ansiamos. Mas vamos lembrar, Deus tem o controle de todas as coisas, Ele controla tudo e todos. E nesses dias difíceis, nós continuamos confiando no Senhor. É uma exortação para nós. E ainda que venham os problemas,
temos que continuar confiando no Senhor. Nós podemos aprender como o povo de Israel tem sobrevivido ao longo dos séculos. Tentaram destruíram templos, tentaram destruir sua fé. Na Segunda Guerra, mais de 6 milhões de judeus, já falei isso muitas vezes, Israel continua de pé, mais forte do que nunca. Poderio militar, poderio na área da ciência. Quantos cientistas, né? Todos ali com sobrenome judaico, mesmo espalhados pelo mundo, mas são realmente herança de Abraão ali. São homens que foram usados por Deus para abençoar a humanidade com suas descobertas maravilhosas. Então, queridos, se a figueira não está brotando, se não há fruto na vide, azeitonas estão secas, não há mantimento nos currais, mas nós continuamos adorando ao Senhor, porque essa é uma das maneiras de confiar no Senhor. A Bíblia diz também agora no Novo Testamento, falando para nós como igreja, que Deus não vai nos deixar ser provados mais do que nós possamos aguentar. Então nós olhamos aliança para Israel, temos lições ali para o povo de Israel, mas podemos tirar proveitos para nós, irmãos. E nós somos a igreja do Senhor, aquela igreja que deve cuidar uns dos outros. No momento do desemprego, da dificuldade, dos problemas, do luto, mais do que nunca temos que estar unidos, irmãos, um ajudando o outro, um buscando suprir a necessidade do outro. E nós vemos que, às vezes, na casa do outro, lá a oliveira não está produzindo, mas na nossa está. E nós podemos dividir o que nós temos. Nós podemos ajudar uns aos outros. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e que a oliveira não produza o fruto, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, nós somos exortados a confiar no Senhor. O grande desafio, queridos, é nós estarmos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Não é fácil. No momento não é fácil, quando vêm as dificuldades e os problemas, mas a Bíblia diz que quando nós passarmos pela correção, a Bíblia diz que nós seremos como ouro provado no fogo, ouro puro. E é difícil, no momento da dificuldade, no momento que nós estamos passando pela prova, não é brincadeira. E o profeta Abacuque sabia também, mas Israel passou pela prova e hoje é uma das nações de ponta no mundo. Nós somos igreja, já falei, falo mais uma vez, uma outra aliança. E nós somos a igreja que o Senhor vem buscar. Agora, queridos irmãos, nós temos que continuar confiando no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que nós precisamos continuar orando pelos nossos governantes. É um desafio para nós. Parece, olha, a gente tem orado, pastor, mas nada tem acontecido. Vamos continuar orando. O nosso Deus é um Deus que se agrada, que nós nos ajoelhemos diante dele e nós supliquemos a tua misericórdia e o seu favor sobre nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse dia, louvar o teu nome, quando tudo parece que está caminhando da forma que nós não gostaríamos. Nós nos curvamos a ti. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e de todos. Aos teus olhos nada foge. Ao teu poder nada escapa. E é por isso que nós podemos confiar. Nós podemos aprender como Israel venceu aquelas dificuldades, passou pela prova e está aí como nação. Nos ajude também, Senhor, como igreja. Sabemos que o Senhor trata-nos agora no período da graça, mas de uma maneira muito especial. Nos ajude, Senhor, a continuarmos buscando ao Senhor, orando ao Senhor e mais do que nunca confiando no Senhor, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Amados, agora nós vamos para os nossos agradecimentos. Nós temos aí muitas razões para agradecer, mas de uma maneira muito especial, nós agradecemos pela chegada do Samuel, filho do irmão João Marcos, da irmã Ana Cristina,
Que alegria a gente ver mais um para o nosso berçário. Que alegria muito grande. E vamos continuar orando pelas famílias, né? Nós temos que agradecer que o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Mas vamos agora aos pedidos. Pedidos de saúde, vamos continuar orando pela nossa querida irmã Regina. Continuar orando pelos queridos também Natanael e Davici. Júlio, Alex, graças a Deus aquela suspeita não foi confirmada. Orar também pelo Carlos Henrique, irmão da irmã Janaína, que está com um tumor benigno, mas tumor no cérebro e precisa muito das nossas orações, da nossa intercessão. Vamos orar pela nossa irmã Lilian e também pela Priscila, nora da irmã Sandra, e também pelo Tiago. Queridos, nós precisamos também orar pela Sara, a gestação, né? Também está se aproximando aí e a Sara e o Paulo estão confiando no Senhor, nós também, e nós precisamos de orar, queridos irmãos. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Vamos orar agora, irmãos, de uma maneira muito especial. Irmão Douglas, nosso querido irmão Douglas, perdeu a sua irmã Dora, né? E ontem ela foi sepultada e nós precisamos estar orando pela família enlutada, que Deus continue consolando o coração desses amados, família Rosário. Vamos orar também pela documentação da igreja, esse projeto da anistia, decisões que temos que tomar agora esses dias. Vamos orar também pelos desempregados da igreja, o irmão Valentim, o irmão Antônio Alexandre, e vamos orar pelas nossas autoridades governamentais. É um grande desafio, queridos, e nós vamos fazê-lo agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque a Tua palavra nos dá alento para continuarmos confiando no Senhor, mesmo quando nós não estejamos vendo o horizonte, não estejamos vendo ali uma luz no fim do túnel, mas nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. Muito obrigado, Pai, por poder aprender com essa passagem escrita para Israel, Primeiro Testamento, mas tirarmos grandes lições e vermos suprida também a nossa necessidade de estarmos a cada dia mais confiando no Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo, por essa semana se iniciando na Tua presença, tanto de manhã quanto agora à noite, dependendo do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Glória ao Teu nome por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos. Que Deus abençoe a todos.